Boa noite. Universidade do Estado da Bahia, UNEB. O tema: período ditatorial e processo da fragilização da democracia brasileira nos séculos XX e XXI. Meu nome é Arlete Ribeiro Sudré, tive como orientadora Maria Luísa Ferreira dos Santos. Justificativa: apresentar a importância da democracia e conquista dos direitos sociais, fazendo memória das marcas negativas que o período da ditadura militar trouxe para a história do Brasil. Analisar o lado obscuro da ditadura com a introdução dos atos institucionais. Problema: porque em meio à crise política do Brasil, na atualidade, muitas pessoas, através dos meios de comunicação, apelam pela volta do regime militar, deixando de considerar as marcas negativas que o período trouxe para a história. Vou buscar para o lado social da história, alertar as pessoas, porque temos que investigar o passado e orientar o futuro, para que esse retrocesso não volte nunca mais. Relevância: mostrar que existe características diferentes entre um Estado democrático e uma ditadura, sendo que no primeiro há regras a serem seguidas e a Constituição é a lei máxima, e no segundo percebe por si que o autoritarismo que busca mudar as regras para ter controle de tudo. Na ditadura, as regras são impostas, o cidadão tem que seguir. Ou segue as regras, são perseguidos, eram humilhados e torturados. Na democracia, podemos participar, reivindicar nossos direitos. Apenas na democracia podemos debater a questão da educação, saúde e melhor qualidade de vida. Objetivos: investigar o período ditatorial, relevando as práticas obscuras associadas ao regime militar, de modo a promover reflexões que conduzam a uma valorização da democracia e garantia dos direitos individuais e coletivos. Temos que mostrar para as pessoas que não adianta pedir a volta da ditadura, ela não vai resolver, vai piorar os problemas. A crise política tem que ser resolvida e a democracia é o melhor caminho. Objetivo específico: realizar uma investigação histórica e social sobre a época que o cidadão vivia sob a regras do governo militar, onde a opinião e os anseios populares eram reprimidos pela violência e tortura. Nem mulheres grávidas foram poupadas e nos porões da ditadura a gente viu que aconteceu muita coisa desumana. Conhecer os movimentos que lutaram pelo fim da ditadura e pelo direito à liberdade, para que estudar a história as pessoas valorizem a democracia e compreendam os princípios da mesma e os mecanismos políticos e sociais que permitem a participação do cidadão na sociedade. Lembrar dos movimentos estudantis, sindicatos, artistas, da igreja. Como Dom Helder Câmara dizia, são mosquitos ferroando o elefante de força que tinha o regime militar. Compreender e discutir os aspectos da democracia e o papel da sociedade civil no regime democrático, bem como a importância das leis estar acima dos agentes governamentais para o bom funcionamento da sociedade. As leis têm que estar acima dos governantes e as instituições têm que ser imparcial, igualdade para todos. Conceitos: além dos que foi pesquisado, busquei como referência o livro Dicionário de História, Democracia. Nesse contexto, o ato de votar termina sendo um mero ritual de um espaço limitado de exercício da democracia. Democracia não é apenas o ato de votar, é muito mais que isso. Democracia é participação. Ditadura. Apesar de existirem diferentes formas de ditadura no mundo contemporâneo, algumas características básicas são compartilhadas por todos: o cerceamento de direitos políticos individuais, a ampla utilização da força pelo Estado contra a sua própria sociedade e o fortalecimento do poder executivo em detrimento dos outros poderes. Cidadania. É um conceito de cidadania que temos hoje, é fruto das chamadas revoluções burguesas, particularmente da Revolução Francesa. Sua influência é tão grande sobre o mundo atual que os princípios liberais trazidos por elas foram reorganizados e ratificados pela ONU. A Revolução Francesa tem um marco histórico na humanidade. A partir dessas lutas que teve por liberdade, igualdade e fraternidade, as pessoas começaram a lutar e perceberam que era possível mudar a realidade. Durante a abordagem do trabalho, mostrou-se os anos iniciais, antes do golpe, onde o país passava por uma crise política,
Jango renuncia, deveria ser assumido por Jango, mas infelizmente os militares queriam impedir. A força da população, a pressão foi grande, Jango assumiu o cargo, mas em 1964 foi deposto. A crise política foi utilizada para que os militares chegassem ao poder. Eles iriam acabar com a corrupção e as soluções para os problemas do Brasil. Fizeram o oposto, não acabaram com a corrupção e as desigualdades sociais aumentaram. Foi no período ditatorial que houve um alinhamento nos Estados Unidos, que apoiou o golpe e o comércio do Brasil foi aberto ao mundo ocidental. O Brasil pegou empréstimo de outros países, os Estados Unidos apoiou o golpe, o FMI atuou e o Brasil teve uma grande dívida externa porque pegou muito dinheiro emprestado e não conseguiu pagar. O despertar da sociedade foi muito importante para livrar o país do sistema opressor e autoritário. Depois de uma longa e triste luta, triunfará a resistência, para a qual todos haviam dado a própria contribuição. Os modos desaparecidos políticos, durante a ditadura militar, renderam o melhor de si, seu talento, sua coragem, sua juventude e sua vida, para que tantos brasileiros pudessem hoje ajudar a construir a democracia e a justiça social. A luta desses movimentos foi importante para conseguirmos libertar da opressão e da repressão. Um país deixa de ser democrático quando se estabelece um estado de exceção e prevalece a vontade arbitrária dos governantes, que podem desfazer as leis. Num país democrático, as instituições são imparciais, havendo liberdade de expressão, opinião, pluralismo partidário, com eleições limpas. Não há como se libertar da ditadura sem pensar nela. O pensamento crítico pode construir a melhor defesa da democracia. De acordo com os autores pesquisados, a democracia é comparada a um jogo, onde todos os jogadores têm que respeitar as regras e respeitar os adversários. Isso significa tem que evitar truques sujos e valorizar o jogo limpo. Diante das abordagens desse trabalho, foi analisada a importância da participação da sociedade e sua contribuição para o fim da ditadura e o processo de transição da ditadura à democracia. As experiências de quem viveu a ditadura precisam ser difundidas e a sociedade precisa se interessar por política, pois é através desta que se define as ações e o que será feito no país. É preciso fazer um resgate do passado para orientar o presente e saber identificar os acontecimentos, sobretudo como os militares chegaram ao poder, para que o país não caia novamente nesse retrocesso. O estudo desenvolvido ajudou a desenvolver novas reflexões sobre o tema para refletir que a liberdade, a cidadania, o direito à vida são conquistas importantes e precisam ser mantidas. O resultado positivo é fazer com que a sociedade consiga identificar as características de um governo ditatorial, para que as democracias não morram. Muito obrigada.